Isso foi o pior sentimento no começo, quando foi criado aquele comitê de vocês três lá, aquela doideira e todo mundo morria de medo, ficava esperando o que vocês iam falar? Foi o Sim. pior? Na verdade, Vocês brigavam muito lá dentro? O pau quebrava? Pode falar. não, na verdade, ali, o comitê, primeiro, a gente tem que agradecer muito a confiança em nós depositada, né? No especialista, né? E tanto pelo prefeito quanto pelo secretário de saúde, para nós foi uma honra, né? Então, agora, ali, a gente tratou as coisas sempre de forma muito técnica. Então, as divergências que haviam eram do ponto de vista técnico. E sempre a maioria ganhava, né? Nem tudo foi unânime. Porque eu fico imaginando que o senhor me perdoe, mas o senhor chega na reunião e fala assim, ó, tem que fechar os bar, tem que fechar o supermercado, tem que fechar a escola. Isso nunca houve na nossa história recente. Não houve mesmo, né? E era um peso, você tinha o peso de uma cidade inteira nas costas. Eu estou afetando empregos, estou afetando relacionamentos, estou afetando tudo, né? Hoje dá para a gente conversar, mas na hora que o senhor estava ali, tinha que votar. Gente, temos que fechar. Pois é, aí é que tá, né? Porque do mesmo jeito... Devia ser uma loucura. Por isso é que eu quis dizer inicialmente que pra gente foi uma honra, né? Foi uma honra e a gente agradece a confiança. Agora, dito isso, a gente nunca pensou, enquanto infectologistas, eu, o Naí, o Carlos, em entrarmos no mundo em que nós entramos. Porque era um mundo muito mais do que de tomadas de decisões técnicas. Era um mundo de inter-relação com os mais diversos setores da sociedade, e as decisões que nós tomávamos afetavam diretamente cada um deles, né? Então as noites não dormidas são incontáveis, porque para cada entrevista que a gente dava junto com o prefeito e o secretário para anunciar uma medida, eram antecedidas de algumas noites sem dormir, né? Então as pessoas às vezes acham, poxa, mas aquilo que você tomou, aquela decisão... Não, isso não foi decidido num bate-papo de boteco ou numa reunião ali tomando um cafezinho. As decisões eram tomadas depois de semanas e semanas de reuniões diárias, estudando os mais diversos artigos que chegavam, aprendendo com exemplos, principalmente da Europa que estava na nossa frente, conversando com os médicos de lá. Aí nós colocávamos várias possibilidades ali para discutir, íamos tentando eliminar uma, eliminar outra, até depois de uma série de dias repito, que aí você ia dormir e não conseguia dormir. Olha só. Porque você tinha uma responsabilidade social. Mas quando a gente tomava a decisão, certa ou errada, a gente, pelo menos, depois que tomava aquela decisão e anunciava, a gente chegava à noite em casa e aí a gente conseguia dormir. Sabe por quê? Porque a gente tinha feito tudo com a consciência de ter tentado fazer o melhor. A gente nunca tinha certeza de acertar, até porque numa doença que hoje é algo verdadeiro, amanhã isso passa a ser falso, o desconhecido muda muito rapidamente. Então a única coisa que você podia trabalhar na sua cabeça era a consciência de tentar fazer o melhor. Então, a noite da pós-entrevista, pós-decisão, era a melhor de todas, porque pelo menos você falava, tentando fazer o melhor. Era a única que você dormia. Porque antes de tomar a decisão, você Agora, elogiado eu sei que o senhor foi muito pela comunidade médica, por profissionais que divulgaram informações. Agora, fala a verdade, o senhor pode ou não pode me contar se o senhor foi xingado? Porque nós vimos durante a pandemia inteira, o senhor anunciava lá, fechou. O dono do bar queria mandar matar o senhor, desculpa a palavra. O dono do restaurante, desesperado. O cara que tinha o comércio, a clínica, o escritório, entrava em pânico. As pessoas sumiram. O senhor lembra, não tinha ninguém na rua. Eu vinha para esse prédio aqui, não tinha ninguém na rua. A gente não encontrava ninguém. O que é bom porque as pessoas obedeceram. Qual foi o caso assim que o cara conheceu? O senhor falou, quebrei por sua causa, viu? Vários. Conta o mais chato. Qual foi o mais chato? O mais constrangedor ou o mais... Porque as pessoas perderam a noção de tudo, né? As pessoas ficaram violentas, né? Estão até hoje, né?
Eu digo assim... Eu quero saber, me conta a verdade, me conta o que aconteceu. Como você diz, né? Isso tudo pode, né? Tudo pode, Tudo tem pode. que contar. Na verdade, antes de contar, eu queria dizer o seguinte. Em nenhum momento, nós sabíamos que estaríamos isentos de críticas. Segundo, em nenhum momento as críticas foram tratadas de forma como se fosse um inimigo. A gente filtrava as críticas construtivas e usava às vezes para tomar decisões. Em terceiro, se pessoas excederam, tem todo um background por trás disso, emocional, que quem é médico, inclusive, né, entende perfeitamente. Né? Não quer dizer que aquelas pessoas sejam ruins, etc. Pelo contrário. E quarto, nós só temos a agradecer à população de Belo Horizonte. Porque nós ficamos muito felizes, Belo Horizonte inteira ficou feliz, né? Quando no final do ano passado, em setembro, o Imperial College de Londres publicou na revista Nature, que é uma das mais prestigiadas do mundo, dividem na Nature e a Science, as duas mais famosas do mundo, um estudo brasileiro que eles fizeram, mostrando que a capital Belo Horizonte foi a que teve o melhor comportamento em termos de números de mortes da pandemia no Brasil. Parabéns para vocês e para todo mundo. Isso é um mérito da população. Né? Porque 80% das pessoas compraram a ideia. 20% não compraram. E até parece, em algum momento parecia, que as pessoas não eram bem comportadas, não seguiam ciência, não estavam querendo enfrentar a realidade dura de uma pandemia, porque 20% de uma população de quase 3 milhões são quase 600 mil. Poxa, 600 mil pessoas fazem muito barulho e trazem muito problema, mas tinha uma massa de 2 milhões e 400 mil que barravam esses 20%. Então, esses 2 milhões e 400 mil que compraram a ideia da importância de se retraírem por um tempo, num período histórico, foram responsáveis por esse resultado de Belo Horizonte. Dito isso, quer dizer, eu sou muito agradecido ao povo de Belo Horizonte. Dito isso, agora o barraco. Isso, agora o barraco. Como é que foi? Houve o barraco na rede social. Mas isso é toda hora, né? E o barraco na presença físico. Na rede social. Porque vocês viraram um juiz de futebol, né? Isso. Ganho, não ganho, impedimento, não impedimento, vocês estão errados. Já chega xingando. Na rede social, ameaça de morte, as nossas fotos com o nosso endereço. Só foi ameaçado de morte. Sim, nas redes sociais era ameaça de morte, eram as nossas fotos com o nosso endereço, aquele mora ali, entendeu? Etc. Agora, fisicamente, várias vezes, por exemplo, andando ali próximo à associação médica. João Pinheiro ali? Entrando na associação médica, né? Começando a ter um movimentozinho na rua, porque já estava começando a liberação, uma pessoa me conheceu, saiu do carro, bateu a porta e disse: seu canalha, você vai quebrar essa cidade, etc. Entendeu? Aí eu entrei, pedi desculpa, falei: me desculpa, a gente está tentando fazer o melhor. Entrei. Foi um dia difícil, porque isso mexe com a gente, né? Quando você vê a agressividade da pessoa a ponto de quase uma agressão física. Teve agressão física? Não teve, né? Quase teve agressão física, com o dedo em risco. Canalha, dedo na cara. E aí você fica pensando, gente, será que é que nós estamos fazendo mesmo? O que é que nós estamos trazendo de efeito colateral para essas pessoas, né? Você sente o golpe, né? Porque é uma pessoa desesperada, né? É um desespero de alguém que está sofrendo por algum motivo. Andando ali onde eu moro, aí tem hora que eu acho que até é engraçado, né? Eu moro ali na região do Belvedere. E quando começou a flexibilidade, a única coisa que eu fazia, a não ser... O senhor compra Rolex? Não. Pode continuar. Eu ia andar com a minha cachorrinha naquela parte de casas do Belvedere, que ali é muito agradável, né? Sim. Rua plana, cheia de árvore e tal. Praça. Eu andando assim, toda hora saía de casa, alguém falou: seu petista, seu esquerdista, seu não sei o quê, vai. Entendeu? Então, teve uma série de situações assim, entre outras. Mas, no dia seguinte, alguém te parava na rua e falava: olha, parabéns, eu agradeço, etc. Então, eu sou daquelas pessoas, né, que não fico
em depressão por uma crítica negativa e nem fico muito eufórico por um elogio. Eu entendo as pessoas e a dinâmica das relações humanas. E anda para frente, olha para frente. E tento fazer o melhor e seguir em frente, né? Então, agressão física não houve, quase. Não, quase. E agora vamos falar sério. Vocês tiveram segurança, né? Uma época aí, né? Vocês tiveram que andar com segurança, né? Não. Não adianta piscar para mim. Não adianta teve, não. piscar. Vocês tiveram que andar Não. com segurança, Não. o comitê? Não? Quem sofreu mais foi o Carlos Starling. Porque o Carlos Starling ele tem umas crônicas semanais. Ele publica conosco, não é? no portal Isso. Uai. Então, abraço pro Carlos. era até engraçado, né? Ele Mas ele andava com segurança por causa das crônicas? Não, ele não andava com segurança, mas ele pensou em andar. E a esposa dele, a Joana, ficou muito preocupada, porque o Carlos sofria mais, porque as pessoas iam sair para fazer buzinaço na porta da prefeitura para o prefeito, antes parava na porta do Carlos e fazia o buzinaço específico para o Carlos. Entendeu? Mas na minha casa não teve buzinaço, mas do Carlos, sim, eu acho que ele ficou mais visibilizado pelas suas crônicas, né? E às vezes as crônicas eram duras, né? Mas com segurança não teve, não. Não precisou. Não. O senhor chegou a levar as ameaças de morte das redes sociais à Delegacia de Crimes Cibernéticos? O senhor registrava as ameaças? Essa de ameaça de morte, sim. Sim. O senhor procurou a polícia? Nós passamos por um advogado, tomar as devidas... E a polícia conseguiu identificar os criminosos? Quem teria feito a ameaça? Não, que eu saiba não. A não ser que que quase depois... sempre cria esse perfil falso, né? Possivelmente foi isso, né? Mas não teve... A gente não conseguiu identificar. Não, porque a polícia de Minas é uma das mais avançadas nesse Sim, setor. não. Minha 37ª ameaça de morte, que foi esse último ano, levei à Delegacia de Crimes Cibernéticos, eles identificaram. Ali na Francisco Sá, ali... Atrás do supermercado, onde era o IMA antigamente. Ali. Identificaram, chamaram, foi ouvido e foi... E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? São porque muito competentes. Crime, independente de qual forma seja feito, é crime, né? Mesmo que seja virtual. Agora, eu queria até aproveitar esse momento em que você toca na sua exposição e que vocês são... em agradecer, eu já fiz isso fora daqui também, os jornalistas. Eles têm sido brilhantes na pandemia. Deram uma contribuição imensurável. Estando ali na linha de frente, passando as notícias, 24 horas informando a população, nos dando abertura para dar as nossas sugestões, condutas. Então, aqui em seu nome, eu queria mais uma vez agradecer mesmo, com toda a sinceridade. A classe jornalística foi brilhante, tem sido brilhante nessa pandemia. Eu recebo com muito carinho, com muita tranquilidade, doutor Estevão, porque a TV Alterosa também, a qual eu dirijo hoje o jornalismo, nós tivemos muita cautela desde o início. Teve aquela fase do trabalho remoto, teve aquela fase da total proteção. A gente tinha que ir no Eduardo Menezes, a gente tinha que ir na coletiva, tinha que ir no hospital de campanha, que graças a Deus nunca fui utilizar. Fizeram hospital para nada, graças a Deus. Tomara que bom que fosse sempre assim, né? Ficava todo mundo sem fazer nada. Lógico. Mas tem pessoas que não entendem os dramas que nós, jornalistas, vivemos nessa época toda, porque a gente tinha que ir lá. Eu entendo porque eu os vi dentro dos hospitais fazendo reportagem. Mas tivemos, como você teve críticas usando até política, que eu condeno totalmente. Eu acho que saúde não tem nada a ver com política. A decisão política é uma coisa, mas saúde é saúde, política é política. E as pessoas fizeram questão de misturar tudo desde o início, o que eu condeno demais. Eu acho um absurdo isso. Qualquer tipo de doença. Elas nos acusavam de coisas. Se dava uma notícia X... você é isso. Se você dá Y, você é aquilo. Nós fomos condenados tendo que expor nossas famílias e estar na rua e ir lá no foco sem saber o que era. Eu inclusive, tive umas cenas do qual eu fui testemunha. Então, eu dava entrevistas, às vezes, na rua. Me chamavam na rua. E as entrevistas ao vivo. E a gente entregava o microfone para o senhor, isso. A gente com o outro aqui. Mas passavam as pessoas e xingavam os jornalistas. Demais. Às vezes me xingavam, mas na maioria das vezes quem sofria mais era o jornalista, porque vinculavam a logo que ele representava com uma identidade política.
Eu acho que um dos grandes méritos do Comitê de Belo Horizonte, eu falo então em causa própria, foi que ali não havia política. Ali nunca teve tendência partidária. Não pode, né? Ali sempre houve um segmento exagerado até da ciência, né? E eu que nunca fui partidário de A, B ou C, voto, tenho as minhas preferências, mas nunca me filiei, etc. Eu fico alegre de ter conseguido atravessar isso sem conseguir misturar qualquer coisa. E não pode. Porque é uma desonestidade intelectual. Desonestidade, né? A hora que a pessoa está com gripe, sarampo, câncer, ela não vai se consultar nem com o deputado e nem com o vereador, ela procura médico, né? E a mesma coisa o jornalista, né? Que vai dar a informação do jeito que ela realmente é. Então eu acho que as pessoas, acho que pecaram nessa mistura, eu acho que terão aí o seu lugar na história de condenação, né? Não sei pelo homem lá de cima, não sei. Agora, achei muita leviandade. Até colegas que misturaram demais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E jornalista é contador de história. Tem que contar a história. Qual é a história, doutor? É isso aí. Contei, passei para frente, contei a história. Você sabe que a gente chama, e que nessa pandemia ficou muito claro, a gente chama de desonestidade intelectual. Demais. E a desonestidade intelectual, ela ficou muito fluida na época das mídias sociais, onde uma mentira contada agora viraliza e vira verdade para milhões de pessoas em uma hora, um dia, uma semana. Então a desonestidade, o que me incomoda não é o erro ou o acerto. O que me incomodou muito na pandemia, e eu estou falando agora da classe médica, eram as pessoas que sabiam que estavam falando algo mentiroso, elas tinham ciência disso. Isso é criminoso, né? Mas para obter ganhos secundários, elas faziam aquilo virar verdade e com um discurso convincente criavam uma confusão na cabeça das pessoas. É diferente de uma pessoa que está falando alguma coisa que não é verdade, mas que ela acredita que seja verdade, porque ninguém precisa concordar com tudo. Agora, quando você tem um fato, sabe que aquele fato é mentira, mas para obter ganhos secundários, vende como se fosse verdade, isso é muito desonesto. E está lindamente no nosso Código Penal, no artigo 171, chama-se estelionato. Pronto, é crime. Acabou. Não pode. Ah, Carlinhos, agora tem as fake news. A vida inteira teve fake news. Só que a gente chamava de mentira antigamente. Depois que inventaram esse nome bonitinho. Mudou. Mentira, existiu a vida inteira. E jornalista não pode contar mentira. E uma pessoa digna não pode falar mentira, não pode passar uma mentira para frente e defender a mentira, né? Aí inventaram fake, agora tem fake news. Não, a vida inteira sempre teve. houve. É que as pessoas eram mais prudentes. Ó, isso é mentira, eu não vou contar. Eu vou contar verdades.